Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, você presente aqui no Centro de Evangelização, você que nos acompanha da sua casa. Agradeço o carinho e a acolhida da Dani, do Padre Alex, dos irmãos de comunidade que estão aqui, querida Eliana. Muito bom estar com vocês nesta grande festa dos pecadores. Quem é pecador? Levanta a mão. Somos nós, é a nossa festa. O coração de Jesus reservou um dia para nós, que nos sentimos fracos, cansados, abatidos pelo pecado, pelas nossas fraquezas, pelas tentações. Há um refúgio para nós nestes dias, e este refúgio é justamente o coração de Jesus, onde nós encontramos o consolo, a força, o perdão e a misericórdia. Eu quero começar com uma frase do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Um grande abraço para ele, que com certeza está nos acompanhando. Ele disse assim, a respeito deste lugar onde você está sentado, onde você pisa. Ele disse assim a respeito da Canção Nova: entreguei a Canção Nova para Deus, para ser o lugar da misericórdia e da confiança. Nós estamos, nesses dias, pisando neste solo, o solo da misericórdia e da confiança. E se de fato nós acreditamos nesta profecia do Padre Jonas, e abrimos o nosso coração a tudo aquilo que Deus quer fazer em nós nestes dias, nós sairemos daqui no domingo perdoados e confiantes. Se chegamos pecadores e desanimados, pela eficácia sobrenatural que existe neste lugar, poderemos sair daqui livres, purificados e cheios de confiança. A sua presença aqui na Canção Nova, nesses dias, é bonito ver a Chácara de Santa Cruz já com esse movimento dos peregrinos. A sua presença aqui atesta isso e comprova isso, que a misericórdia de Deus sempre vence. Nós vivemos 2 anos com essa luta tão grande da pandemia, a Canção Nova vazia, mas estarmos reunidos hoje, nesta festa da misericórdia, com a presença do povo, nós podemos atestar com a sua presença, que nem a doença, nem o mal, nem o pecado, tem a última palavra. A última palavra na nossa vida chama-se misericórdia. A misericórdia de Deus triunfa sobre todas as enfermidades, sobre todas as maldades deste mundo e também sobre a nossa vida. Ter neste ano a graça de celebrarmos 20 anos desta festa na Canção Nova, com a sua presença, nós só podemos atestar isso, que a misericórdia de Deus teve e sempre terá o triunfo na nossa vida. Sabe por quê? Os nossos pecados, por piores e mais graves que eles sejam, eles têm um fim. Porque nossos pecados são atos humanos. E como todo ato humano tem começo, meio e fim, os atos pecaminosos que porventura nós já praticamos na nossa vida ou na nossa história, por piores e mais tristes que eles sejam, eles tiveram um fim. Mas a misericórdia de Deus não. A misericórdia de Deus é um atributo divino. E Deus, sendo eterno, a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, a sua misericórdia
estará sempre à frente dos nossos pecados. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há maldade neste mundo que não seja coberta por este abismo grandioso da misericórdia de Deus. Uma outra beleza que a festa da misericórdia nos revela é que quando ainda éramos pecadores, como vai dizer São Paulo, quando ainda nem conhecíamos o amor de Deus, lá nós já fomos profundamente amados por Ele. Deixa eu dizer para você, e digo também para mim, Deus não esperou você ser santo, você ser limpo, para amar você. Deus não esperou o seu coração estar cheiroso, limpinho, perfeito, para dizer para você, agora eu posso te amar. Não. Quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos deformados, ignorantes a respeito das coisas de Deus, ali Deus já nos amou, porque o grande atributo da misericórdia é não impor condições. A pessoa mais santa que existe neste mundo, e a pessoa que cometeu o pior pecado, as duas são igualmente alvos da misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos santifica, que nos purifica, que nos aperfeiçoa e não o contrário. Deus não esperou sermos bons para nos amar. No auge da nossa ruindade, das nossas maldades, nos tempos da nossa vida, da nossa história, em que nós nem pensávamos em Deus, Ele já pensava em nós, Ele já nos amava. E é justamente aqui, na consciência de que Deus nos amou, quando ainda não o conhecíamos, é justamente sabendo que, mesmo sem méritos, nós já fomos alvos da misericórdia de Deus, é aqui que nós também teremos condições de ser expressão da misericórdia para quem está perto de nós. Para essa pessoa que está aí perto de você, do seu lado, que veio com você para a Canção Nova, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu irmão de comunidade, seu amigo, sua amiga, que talvez você também já conhece as misérias dessa pessoa, os pecados dessa pessoa, as manias dessa pessoa, mas que também é chamado a amar essa pessoa como Deus te amou. Talvez você conhece o mau cheiro dos pecados dessa pessoa, mas Deus conheceu o nosso, a nossa sujeira, e mesmo assim não quis ficar longe de nós. Sabendo o que Deus fez por nós, teremos condições de também na nossa vida e na nossa história, praticar as obras de misericórdia. Nos milagres que nós já contemplamos na nossa vida, nas curas, nas libertações, nas graças que nós alcançamos, nas enfermidades, no câncer, na depressão, que a misericórdia nos alcançou. Mas naquela pior doença, naquele pior câncer, naquela pior tristeza que é o pecado, ali fomos amados por Deus. E é a partir desta experiência
que nós também podemos amar os nossos irmãos. Um dia, eu ouvi aqui na Canção Nova, de um formador, e divido com vocês esta verdade que sempre me acompanha. Nunca diga que você ama uma pessoa antes de se decepcionar com ela. Sabe por quê? O verdadeiro amor é aquele que sobrevive à decepção. Antes da decepção, quando nós conhecemos somente as virtudes, as qualidades, talvez nos encantamos, nos apaixonamos pelas pessoas, nos simpatizamos por ela, mas ainda não amamos. O verdadeiro amor é aquele amor que conhece o avesso do outro e mesmo assim continua do seu lado. O verdadeiro amor é aquele que conhece os contrários. É aquele que conhece as misérias, os pecados, as fraquezas e continua dizendo assim: eu não quero sair de perto de você. Foi assim que Deus nos amou. Quando nós ferimos o coração de Deus com o nosso pecado, quando para Deus nos amar, lhe causou a dor, lhe causou a ferida do seu coração, com este mesmo amor, Deus foi misericórdia para nós. Com a ferida que nós causamos no coração de Deus, com essa mesma ferida, Ele nos amou. Deus nos amou quando éramos do avesso. Por isso, dizer para alguém que eu amo, dizer para uma pessoa, eu amo você, é dizer, eu amo o seu coração na totalidade do que ele tem, de bom e de ruim. E com este mesmo amor, meu irmão, minha irmã, o esposo, a esposa, o amigo, com esse mesmo amor, eu permaneço do seu lado, porque quero ser expressão da misericórdia de Deus na sua vida. Olha o que diz para nós um texto de São Bernardo: quanto a mim, eu vou buscar o que me falta, com grande confiança, nas entranhas de Jesus, que são cheias de misericórdia. Quando aquela espada atravessou o seu coração, lhe tornou impossível deixar-se de ter misericórdia. Quando aquela espada, aquela lança, símbolo do nosso pecado, atravessou o coração de Jesus, tornou impossível ao Redentor não mais se compadecer de nós. O nosso pecado fez de Jesus, o Filho de Deus, na cruz, a grande obra de misericórdia do Pai para nós. E é por causa dele, é por causa da misericórdia de Deus, que somos capazes também de expressar a misericórdia a todos aqueles que estão perto de nós. Deus te trouxe na Canção Nova nesses dias, a festa da misericórdia, para que você viva uma coisa. O Padre Jonas chamou a Canção Nova de a faculdade de Jesus. Deus nos trouxe aqui nesses dias, para que em cada pregação, em cada adoração, nós possamos estudar o coração de Jesus. E estudando o coração dele, nos tornarmos mestres da misericórdia de Deus.
mensageiros da misericórdia de Deus. Saímos daqui, depois de sondarmos o coração de Jesus, depois de sondarmos este espaço de misericórdia, nos tornando verdadeiros mestres e canais da misericórdia de Deus a todos aqueles que nós encontrarmos. Se nós tratarmos as pessoas com a mesma medida com que nós somos tratados, se tratarmos as pessoas com um senso de justiça exagerado, a ferro e fogo, como diz o ditado, pagando na mesma moeda, nós não seremos aquilo que Deus foi por nós. O que seria de nós se Deus nos tratasse como muitas vezes nós tratamos as pessoas que nos ferem, que nos magoam, que machucam o nosso coração, que nos decepcionam? E aí que está, a decepção precisa de fato gerar em nós uma ferida de misericórdia, assim como o nosso pecado gerou em Jesus uma ferida que nos perdoou, que nos refez, que nos devolveu a vida. Aqui está, meus irmãos, o coração das obras de misericórdia. O Catecismo da Igreja diz que as obras de misericórdia são ações de caridade que nós colhemos do coração de Deus e aplicamos no coração das pessoas. É a fé colocada em obras, a experiência que fazemos de Deus refletida na vida das pessoas que estão perto de nós. É aquela capacidade de ter compaixão. E aqui, a palavra compaixão não pode se reduzir para nós a um simples sentimento de pena, a um simples sentimento que não nos move a nada. Mas compaixão, sofrer junto, nos leva a fazer algo pelo sofredor, assim como Cristo fez por nós. Sabe aquele sentimento que você sente quando vê um doente, quando vê alguém sofrendo, quando vê alguém chorando, quando vê alguém sepultando um ente querido? Este sentimento de pena, esse sentimento de um coração confrangido pela dor do outro, deve nos mover a um grande socorro e a uma grande ajuda. Quem pensa muito em si, nunca será capaz da compaixão. Egoísmo e compaixão não se conjugam. Quanto mais nós nos esquecermos de nós, quanto mais nós somos capazes de pensar no outro, tanto mais parecidos com a misericórdia nós seremos. Não tem como subsistir no mesmo coração o egoísmo e a compaixão. A alma da vida cristã, a alma da vida de santidade que Deus nos chama, está justamente nessa capacidade de nos esquecermos de nós para fazer o bem para o outro. Você que é casado, que é casada, triste da pessoa que casa pensando assim: eu vou casar para ser feliz. Triste do diácono, do padre, que se ordena e diz assim:
eu vou ser padre para ser feliz, para me fazer feliz, não. A alegria do coração de um padre, de um diácono, é fazer você feliz. O sentido da nossa vocação é o seu sorriso. Seremos felizes na medida em que fizermos vocês felizes. Seremos felizes na medida em que causarmos a felicidade no povo de Deus. Você, homem, esposo, será feliz na medida em que causar a felicidade na sua esposa, nos seus filhos. Quem pensa muito em si, torna-se incapaz do amor e da compaixão. O grande sentido do amor é a entrega pela felicidade do outro. Isso é exercer a obra de misericórdia. Isso é exercer o amor. É tirar do coração de Jesus, que esqueceu de si, para nos fazer felizes. A igreja divide as obras de misericórdia em dois tipos: as obras de misericórdia espirituais e materiais. As obras espirituais: instruir os ignorantes. Sim, ensinar aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Você sabia que tem muita gente que peca por ignorância? Porque não conhece a verdade, como nós temos a oportunidade de conhecer. E é obra de misericórdia ensinar essas pessoas. Ensinar os mandamentos. Você que é pai e mãe, instruir os seus filhos na verdade da palavra de Deus, da doutrina. Ensinar o seu filho a amar a Deus, a rezar, a respeitar os mais velhos, a viver na justiça. Ensinar a pureza aos seus filhos, na maneira de se vestir, nas palavras, no comportamento. Isso é obra de misericórdia. Aqueles que são ignorantes e que não conhecem, dar bons conselhos. Consolar aqueles que sofrem. Verdade ou não é que nós encontramos muitas pessoas que sofrem com sofrimentos inexplicáveis? Quantos sofrimentos na nossa vida que nós não encontramos o porquê, que nós não encontramos a raiz, que nós não entendemos. Rezamos, perguntamos para Deus. E de fato, meus irmãos, existem muitos porquês da nossa história, de coisas que nos acontecem, de perdas, de mortes, de tragédias, que só a eternidade vai nos mostrar. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto não temos todos os porquês das nossas dores, da perda daquele filho, daquela tragédia, daquele sofrimento, enquanto a eternidade não chega para nós e não nos descortina os motivos dos nossos sofrimentos, nós temos uns aos outros para segurar a nossa mão, para chorar junto, para nos abraçarmos e dizer: eu estou com você. Eu não entendo também, eu não tenho todas as respostas, mas você tem o meu ombro para chorar, tem o meu sorriso, tem o meu abraço. Gente, como isso ajuda, verdade ou não é? Como isso nos alivia. Você que já esteve junto de um doente, você que já esteve junto de alguém em fase terminal de uma doença, que já não tinha muito o que fazer,
A pessoa está ali com dor, sofrendo, chorando. Remédio nenhum tira aquela dor. Mas quando você chega, dá a mão para ela e diz assim: eu estou com você. Você não está sozinho. Quando as nossas lágrimas se misturam com as lágrimas dos que sofrem, gente, isso é maior do que qualquer remédio. Não temos os motivos, mas temos uns aos outros. Isso é obra de misericórdia. Sabe quando você vai num velório e não tem o que dizer para aquela pessoa enlutada? Tem gente que fala assim: nossa, eu não vou porque eu fico constrangido, não sei o que falar. Não precisa falar nada, seja. A presença vale mais do que as palavras. Quando a linguagem é pobre, dê o seu coração, dê o seu sorriso, dê os seus braços. Isso é obra de misericórdia. O perdão, a paciência, a capacidade de dar ao outro perdão, como Deus nos amou, como Deus nos perdoou. Tratar as pessoas como fomos tratados por Deus. Isso é obra de misericórdia. As obras materiais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar morada aos desabrigados, vestir os que não têm roupa, visitar os doentes, sepultar os mortos. Veja, o auxílio que prestamos aos pobres, aqueles que batem a porta da nossa casa, esses que não podem nos retribuir aqui neste mundo, nos ajudam a ser expressão da misericórdia. Veja que bonito. Quem estaria pregando aqui agora é a nossa irmã Adriana Pereira, mas agora ela está a poucos metros de nós, vivendo a oferta do seu Pai a Deus, praticando uma obra de misericórdia. A Adriana, com as suas lágrimas e com o seu silêncio, prega para nós hoje, sem usar palavras. Ela prega com a vida, ofertando o seu Pai a Deus. Isso é obra de misericórdia. É uma visita de Deus, que ensina também a nós a sermos misericordiosos, como Deus o foi conosco. Um dia, há 5 anos atrás, nós, iria dizer nós seminaristas, porque eu tenho muito mais tempo de seminarista do que diácono, mas quando era seminarista, sofremos um grande acidente de carro. Muitos de vocês rezaram por nós naquele tempo. Mas eu queria trazer algo que nós vivemos naqueles dias, que foi para mim uma grande experiência de obra de misericórdia. Eu fiquei num estado muito grave, hospitalizado, fiquei 40 dias internado. E uma grande angústia que eu vivia lá, no hospital, é pensar que eu não seria ordenado junto com os meus irmãos de turma. Eu já estava há quase 2 meses sem estudar. Eu estava no final da faculdade de filosofia. E a angústia do meu coração era essa: eu não vou ser padre no tempo que eu imaginava que seria. Porque eu não podia mais estudar, né? Estava hospitalizado.
e muito angustiado com isso, e não via a hora de vir para casa, muito impaciente. Quando eu comecei a melhorar, eu pedia para os médicos para voltar para a Canção Nova, porque eu tinha que estudar, tinha que terminar o último ano. Graças a Deus, 40 dias depois eu recebi alta, mas recebi a notícia de que não poderia ir para a faculdade. Então não adiantou nada, né? Quis voltar para estudar, mas não pude ir para a faculdade por conta da minha coluna. Minha coluna teve 3 fraturas. Teve uma rotação e 3 fraturas. Então, eu não conseguia nem ficar em pé, nem sentado. Tinha que ficar em casa a maior parte do tempo no quarto, deitado. E naqueles dias, eu vivi esta experiência de ser alvo de misericórdia através dos irmãos que moravam comigo. Vejam, eu não podia mais trabalhar na Canção Nova, eu não podia mais estudar, eu não podia mais vir trabalhar na liturgia com os outros seminaristas, não podia estar nas nossas escalas de trabalho. Do ponto de vista humano, eu era um grande inútil aqui na Canção Nova. Do ponto de vista humano, eu era simplesmente um prejuízo. Eu não tinha condições de fazer nada fisicamente. Mas naquele tempo, eu fui amado por eles, quando eu não tinha condições de retribuir o amor que eles me davam. No auge da minha inutilidade, eu descobri o que era a misericórdia, que não põe condições para amar. Aqueles rapazes, meus irmãos seminaristas, me davam de comer. Aqueles rapazes me ajudavam a tomar banho, me ajudavam a me trocar. Literalmente eles me carregavam, porque eu não podia subir escadas, e os nossos quartos ficam sempre nos andares superiores. Eles me carregavam nos braços. Eu não podia fazer os trabalhos da faculdade, então eu ficava deitado na cama, e eu ditava, e os irmãos digitavam o que eu falava. E por causa deles, eu consegui me formar no mesmo tempo que eles. E no dia 12 de dezembro, junto com eles, fui ordenado diácono. A minha vocação não se atrasou, porque eu fui alvo de obra de misericórdia. Não atrase a vida das pessoas. Não atrase a vida de quem sofre, sendo também para elas alvo de amor e de misericórdia. Tem 11 anos que eu estou na Canção Nova, e esse tempo doloroso foi o tempo em que eu mais me senti inútil aqui dentro, mas foi o tempo em que eu mais fui amado. Foi o tempo em que eu mais fui acolhido e entendi o que é a misericórdia. Como Ele nos amou na cruz, sem nos impor condições. Não espere as pessoas ser úteis para você, para começar a amá-las. Não espere favores, retribuições. Ser expressão da misericórdia é ser amor o tempo todo. Deus te ama hoje, do mesmo jeito que te amou ontem, e como te amará amanhã.
Eu desejo que domingo, quando você sair daqui, depois da experiência da misericórdia, você saia sendo expressão deste amor na vida das pessoas, cheirando misericórdia a todos aqueles que passarem perto de você. O Padre Jonas disse para nós, um segredo nosso, que eu entrego para você. Nós precisamos ser o olhar, os braços, o sorriso e o coração de Jesus a todos aqueles que passarem por nós. A vida é muito curta. Enquanto temos tempo, enquanto Deus nos der vida, seja para quem está perto de você, o olhar, o sorriso, os braços, o coração de Jesus. Se você se tornar uma gotinha, uma gota de misericórdia, o mundo vai ser diferente. Deus abençoe você.